Adubeiros Raiz, a sua casa quando o assunto é adubo. Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Adubeiros Raiz. E antes da gente começar o bate-papo, não se esquecer, para quem estiver ouvindo pelo YouTube, né, ir lá se inscrever no canal, ativar o sininho, todo esse paranauê aí para aumentar o engajamento e a gente chegar cada vez mais para pessoas que não conhecem nosso trabalho e melhorar também a nossa qualidade aqui, né? E hoje a gente vai trazer uma grande pessoa que é o Jeffrey Abrams, né? Para quem não conhece, ele é Managing Partner da FESA Group, possui 57 anos de experiência no mercado, sendo 24 anos como Headhunter, empreendedor e 23 anos como executivo. Contratou mais de 1.000 executivos e entrevistou mais de 6.000 durante sua carreira. Engenheiro agrônomo, em 2004 fundou a startup Abrams Executive Search, pioneira especializada no setor de agronegócios, sendo incorporada pela FESA Group em 2014, com o propósito de catalisar a união de talentos com trabalho para impactar positivamente a vida das pessoas. E o foco da nossa conversa aqui hoje é o mercado de trabalho agro e as tendências no recrutamento. Tudo bem, Jeffrey? Tudo ótimo. Muito obrigado por nos permitir transmitir as experiências para os futuras gerações, colegas, etc. É uma vivência a vida inteira nessa luta aqui, que tem sido árdua, mas muito prazerosa. Legal, legal. E para a gente começar aqui, Jeffrey, é o seguinte, eu conheço algumas pessoas com formação acadêmica de agrárias que foram tão polivalentes como você, né? Porém, são poucos. Nos conta um pouco da tua trajetória profissional e como essa paixão pelo agro depois aflorou nos negócios de recursos humanos. Bom, eu acho que a parte de agrícola sempre foi uma paixão que eu tive pelas ciências biológicas, né? Desde a minha infância eu gostava dessa área, fui influenciado pelo meu pai, que trabalhava numa ONG, que trabalhava com merenda escolar e tinha a ver com nutrição. Era um suplemento de soja com aditivos vitamínicos ou aminoácidos para poder combater a fome na época. E uma vez meu pai trabalhou, ele era contador, trabalhou numa fazenda de produção de café no Paraguai. E o velho falou, você tem que meter a mão na massa, você vai ter que trabalhar as suas férias aqui no café, colhendo café, trabalhando na tulha, no sequeiro. Uhum. Então eu fiz isso aí, fiquei um tempão fazendo isso. E uma vez um professor meu me arrumou para fazer um estágio numa fazenda de gado no interior do Paraguai também, chamado Maldonado Cué. Você tem que ir a cavalo até lá. Então eu comecei a gostar, comecei a ter essa paixão e acabei fazendo agronomia. E antes de fazer, eu queria sempre ser um apoiador, meio extensionista, para poder ser um médico do plantador, né? Então eu acabei fazendo agronomia e por uma série de coisas familiares, saí de casa com 18 anos de idade, no navio cargueiro, fui conhecer a Europa na carona, tudo na raça, e depois eu ganhei uma bolsa para jogar futebol nos Estados Unidos. Como eu nasci nos Estados Unidos, vim para o Brasil logo depois da Segunda Guerra Mundial, 1951, mas como eu tinha cidadania americana, eu fui para lá. Então era uma faculdade pública, California Polytechnic, eu acabei entrando, ganhei uma bolsa e trabalhava e estudava, né? Então foi assim que começou minha carreira de agronomia, né? Então acho que como é que eu fui parar nos recursos humanos? É uma questão seguinte, a plantação eu sempre tive essa questão da acessibilidade do capital e do trabalho, sempre. Na minha infância, época de revolução, das classes, etc., as classes menos privilegiadas, etc., etc., você fica sensível, e meu pai vinha falando há muitos anos, você não passou por dificuldade, e a gente estava passando, mas pior que 1929, da quebra da Bolsa, não comia nem carne, então sempre essa sensibilidade de perder o emprego, ter um emprego bom, era um negócio que era muito sensível para mim. Então, o capital e o trabalho sempre foi uma área. E a agronomia, na verdade, é a mesma coisa, você planta, você aduba, você germina, você passa herbicida, fungicida, inseticida e colhe, né? E o ser humano não é muito diferente. Então, explorando muito
quando eu estava na faculdade, a questão, você gosta de coisas, você gosta de ideias, ou você gosta de gente? É aí que vai caminhando a profissão das pessoas. O cara que gosta de coisa, ele acaba indo no engenheiro mecânico, né? Ou carpinteiro, né? Você pega alguém que gosta de dados, ele acaba indo para uma área mais de dados. E eu gostava muito de gente e a parte biológica, por isso que eu fiz agronomia. Então, eu acabei tendo facilidade nas quais eu passei quando eu fui. E sempre montava as equipes sozinho, sabia montar um time. Como você monta um time de futebol, tinha uma certa facilidade inata, né? E depois eu acabei aprendendo. E eu tive a oportunidade de virar headhunter em 1996, final de 96. Assim, seguindo nesse mesmo racional aí, esse processo todo foi uma coisa assim meio natural, ou quando você percebe, na verdade, tipo assim, você já falou que tinha uma habilidade natural, mas quando você decidiu fazer disso o meio de vida, você também buscou ferramentas para desenvolver essas habilidades aí ou não? Tipo, né, vamos para a guerra e... O começo da vida, se der jovens, aí é importante, é muito importante, o jovem ter um autoconhecimento. Grande parte das pessoas passa muito tempo pela vida sem ter um autoconhecimento. Acho que a vida é uma eterna jornada de aprendizado do autoconhecimento. Eu com 70 anos, estou fazendo agora uma atividade de me reinventar, né? Nos próximos 10 anos. Porque chega um ciclo, você precisa se reinventar. Então, quando jovem, eu quero saber o que eu sou bom. E depois que você consegue perceber onde você tem habilidades, às vezes você tem habilidade numérica, às vezes você tem habilidade conceitual, ou você tem habilidade interpessoal, você vai acabar aumentando seu autoconhecimento de saber trabalhar onde você tem uma forte habilidade. E ao longo da minha vida, eu percebi que, como executivo, eu tocava as empresas, mas eu tinha, vamos dizer, aprendi a trabalhar o marketing, aprendi a gestão de pessoas, aprendi a como montar a equipe com remuneração, etc. Então, na própria empresa que você trabalha, você acaba sendo formado por ela ou com cursos fora. Eu fiz vários cursos aqui no Brasil e fora. Então, você tem que se capacitar para poder executar o que você tem que fazer dentro de um orçamento, dentro de um cronograma, etc. Então, na parte dessa profissão, é óbvio que você traz uma experiência, mas só a experiência não serve, você tem que adquirir conhecimento sobre pessoas, sobre conceitos dos todos os processos, vão ser de recursos humanos, para você ser que a gente chama, um advisor, ou um conselheiro, ou um apoiador, ou um consultor que vai poder apoiar o seu cliente de uma forma inteligente, porque você teve a vivência prática e, ao mesmo tempo, você teve uma vivência conceitual. Obviamente, você acaba fazendo cursos de RH, você faz cursos de remuneração, você aprende isso no próprio trabalho. Eu aprendi quando eu comecei a profissão de Renato, eu entrei de sócio numa empresa tradicional, que ele já tinha todas as práticas já bem desenhadas e processos, que eu acabei. Agora, como eu tinha facilidade, eu aprendi rápido e consegui executar. Então, você aprende muito sobre a área comportamental, as entrevistas por competências, porque muitas vezes não é só o conhecimento que a pessoa tem, mas você tem que avaliar as competências das pessoas numa situação da escolha de um executivo ou um recrutamento do executivo-chave. Então, sem dúvida, qualquer profissão que você queira seguir, você vai ter que se preparar com a parte teórica, ajuda, mas sempre você trabalhando nisso, no trabalho, com um bom mentor, e quando você é headhunter, você acaba tendo mentor. O meu mentor na época foi o Odir Medeiros. Ele já era um headhunter de larga experiência, muito forte na área de consumo. Ele tinha uma experiência no agro, ele não era agrônomo, mas ele foi meu guru quando eu comecei a trabalhar nesse setor. E foi a minha escola, que foi uma empresa chamada TASA, né, onde eu comecei a ser headhunter, que ela já desintegrou, não existe mais, porque ela foi comprada por outras empresas, como tudo na vida, acaba tendo uma transformação, nada é permanente, né? Sim. Aí, assim, né, quando durante essa carreira tua, é óbvio que as coisas, assim, no termos de
aplicação prática daquele conhecimento, ela vai mudando, né? As habilidades que o agrônomo precisava ter há 30 anos atrás, provavelmente não são as mesmas que esse profissional de hoje precisa ter para performar nesse mundo que a gente vive, né? Mas nesses dois viés, assim, o que o senhor vê, assim, que é aquelas competências que elas nunca mudaram, que essas pessoas sempre vão precisar ter nesse mundo nosso, e aquelas que os caras precisam desenvolver hoje para manter a sua empregabilidade alta? A grande pergunta é que a gente sabe que a agricultura é uma fábrica de céu aberto. Você não tem muito controle sobre preço, né? Uhum. E você acaba não tendo nem muito controle sobre a situação climática. Então você sempre está trabalhando com variáveis incontroláveis, que é fora do seu controle. Então acho que o que se busca e o que a agricultura brasileira fez é você ter um custo de produção competitivo. Uhum. Então isso requer um conhecimento de cada vez mais das novas tecnologias, como adaptar as novas tecnologias, fazer conta. Então ter um conhecimento da área financeira, porque você acaba tendo que lidar com bolsa, com mercados futuros, etc. Uhum. Então acho que a gestão financeira dentro de uma propriedade é importante, na compra dos insumos e toda a parte de custo operacional, para você ter melhor eficiência. E isso tem que ser muito bem, tem que ter treinamento para isso aí, né? E a outra é a capacidade de gestão e liderança. Uhum. Isso acaba sendo, às vezes, um problema. Se você não tem essa capacidade de liderar e de ter uma gestão com KPIs, com montado, você acaba... Tem muita empresa que forma o profissional, né? Às vezes as empresas, principalmente na área de usina de açúcar, que teve uma grande tendência forte, essas grandes lavouras, você tem que ter uma formação de gente, uma formação financeira e uma capacidade de adaptação de novas tecnologias para você buscar a melhor produtividade. Então, o que eu sempre falo, o agrônomo hoje, ele tem que ter um conhecimento de finanças, né? Uhum. Muito forte. Porque se ele vai liderar, por exemplo, um empreendimento grande, ele tem que estar dominando essas ferramentas, aliado também com o pacote de capacidades de gestão de pessoas. Sim. E motivação de equipes, e formação de equipe. Então você acaba tendo que ter um RH. Você vai ter que ter essa visão de recursos humanos para poder gerir sua equipe sem perder profissionais bons, saber avaliar bom quem não é, dentro de uma forma equitativa, justa e honesta. Legal. Um outro ponto, assim, né, que gera muita curiosidade, para não dizer outra palavra, é o seguinte: você deve receber milhares de currículos aí, vocês devem ter uma metodologia para triagem, essa coisa toda. Enfim, quando a pessoa envia um currículo para um headhunter, para um RH de uma empresa, o que é a dica que você falaria, assim, para essa pessoa, para ela despertar atenção, para a pessoa parar e olhar aquilo e falar assim: opa, isso aqui merece eu perder uns 5 minutinhos, perder a moda de dizer, né? Mas conseguir se destacar no meio daquele mar de currículos que chega à tua mão todo o tempo. Grande pergunta. Acho que a primeira coisa, às vezes, o LinkedIn é muito usado, né? Então, eu recebo centenas e centenas de currículos, não dá para responder todas. É impossível, no tempo que a gente tem, é impossível. Então, às vezes, vamos falar do currículo em si. O currículo, na verdade, o que ele é? Ele é um folheto da sua vida profissional. O que eu bato o olho? Eu vou falar, Jeffrey, eu bato o olho primeiro de onde a pessoa veio. Eu valorizo muito pessoa que vem de situações difíceis, de sobrevivência, que passou por adversidade. E conseguiu chegar lá. Eu valorizo muito para quem teve essa luta por baixo. E eu acho que os grandes vencedores passaram por adversidade na sua vida, né? Sim. Então ele acaba adquirindo uma dose enorme de humildade. E se ele vence, o cara já mostrou que ele tem uma certa capacidade. Obviamente, eu bato o olho no ciclo de vida que essa pessoa teve, se ele teve uma carreira evolutiva e quanto tempo mais ou menos ele ficou em cada empresa. E se ele mudou
Ele mudou para o quê? Para melhor, para igual ou para pior? Que aí ele começa a sinalizar. Eu bato o olho nisso. Segundo, obviamente, você vai olhar a experiência dele, qual tipo de empresa ele trabalhou, aonde, se ele tem possibilidade, se ele mudou. E, obviamente, você vai olhar a formação. Sim. Onde ele formou, que escola, qual foi. Existe esse mito, vou só contratar cara de X, Y. Não. Acho que o esforço pessoal, a vida não é só credenciais. Sim, a vida é um conjunto de esforço, que a garra, nós tivemos recentemente falando sobre garra, né? O que é garra? Garra é você ir além e você fazer uma coisa 10 mil vezes, né? E não desistir, entendeu? E você ultrapassar uma série de barreiras como você chegou lá. Sim. Isso é o primeiro, vamos dizer, o chamativo. Olha, é como se fosse uma manchete de um jornal. Eu já bato o olho nisso aqui, em 1 minuto você já olha, papum, já chamou a atenção. E, obviamente, você vai olhar o formato até do currículo, a parte visual. Eu já vi cara mandar currículo e não tinha o celular. Você faz só tem o e-mail, ninguém usa só e-mail hoje em dia. Tem que ter um WhatsApp aí. Então, são pequenas coisas. Tentar evitar erro de português, esse tipo de coisa. Mas tem uma coerência. Nunca mentir, tem uma certa coerência. A outra eu estou sempre olhando novos talentos, né? Que a gente sempre precisa, nem sempre a gente tem a posição, mas todo currículo que chega na FESA, a gente ela é imputada, mesmo que a gente não responda, ele vai para um banco de dados e no momento que tiver uma posição que tenha o perfil dessa pessoa, ela é resgatada na área da pesquisa interna. Então eu diria o seguinte, em resumo, obviamente a estética, a coerência da trajetória da pessoa, porque o executivo tem um ciclo de vida como um produto. Ele tem o lançamento, ele tem o desenvolvimento, ele tem a maturidade e tem a colheita. Aí você tem que saber melhorar teu produto com formulação diferente, você vai nichar o mercado, você pega... É que nem você tem alguns fungicidas que vai lá, o herbicida, vai ter que mostrar uma mistura de tanque, né? Você tem que acabar fazendo reposicionar. Então, o executivo ele tem mais ou menos um ciclo de vida como um produto, serviço, né? Você vai ficando mais velho, você precisa inventar outras coisas, embalagem nova, entendeu? Exatamente, muito legal. Assim, a gente seguindo ainda na mesma linha aqui, mais ou menos na mesma linha, né? A gente vê que o agro vive uma onda digital muito forte, né? Na verdade, não só o agro, mas tudo, né? Até por conta da pandemia, exemplo disso é o que a gente está fazendo aqui agora, né? Fazendo um podcast. Pensando no agro, o que você traria de relevante para a nossa área dentro dessa nova realidade? E o que as empresas têm demandado de vocês quando solicitam esses profissionais para tocar os negócios hoje em dia? Olha, eu acho que essa questão de pandemia, sem dúvida, ele trouxe um elemento de produtividade. Às vezes você vai poder fazer menos viagem. Vamos pegar o carro, vou até Lucas do Rio Verde. Aí você faz um zoom, você consegue, mas perde muito. Na minha opinião, o agronegócio é muito do tomar um cafezinho, tomar um chimarrão, bater um... nós somos um povo gregário. E o agro é mais é um de relacionamento. O agro também, na minha opinião, eu já trabalhei nesse segmento, é o relacionamento. Se você não tiver essa oportunidade, pode falar. Eu até brinco que, apesar da gente estar muito no online, eu nasci e ainda sou muito offline, né? Então eu gosto do aperto de mão, estar sentado na frente do cliente ali, porque qualquer coisa você resolve ali na bucha, como diz, né? Não tem uma mensagem que pode ser interpretada de uma forma impessoal, pode ficar fria, uma outra coisa. Enfim, esse período todo tá tendo um monte de transformação, mas eu ainda sou do cara a cara também. Eu acho que o cara a cara, o fio do bigode ali, cheirar a poeira, cheirar o cliente, entendeu? Você tem que ter essa ligação, porque a vida da agricultura, você não tem muito tempo para perder. Então, se não tiver confiança, bater o olho, fala, eu confio aqui, vai dar jogo, não vai ter furo, porque é que nem trader, você fechou um preço, não pode, é papo, então você tem que ter uma certa confiança. Sim. E o agro é muito ainda dessa confiança. Claro que tem a nova geração e vai olhar a coisa muito friamente, em número, etc. Mas eu acho que o relacionamento vai persistir.
E eu acho que essa questão ela vai voltar, mas vai voltar mais forte ainda. Mas só de outras formas. Nós vamos acabar usando o ferramental digital, que nem você fez sua pergunta. Eu acho que uma das coisas é como que nós vamos nos comunicar. Eu vejo muita gente aprendendo como é que você faz um bom YouTube, como é que você faz um bom podcast. A tendência agora ao podcast, pois o YouTube, para mim, é um negócio que substitui muita coisa, né? Sim. Você não pode assistir agora um live, você vai assistir depois. Então, acho que o volume de informação que se tem hoje é um negócio assustador. Então, você tem que saber selecionar onde que você vai botar seus interesses, que o que as pessoas perdem de tempo em redes sociais é um negócio assustador. Então, acho que um dos desafios do digital é como é que eu vou comunicar com meus clientes, de uma forma mais eficaz. Você tem aí as empresas multinacionais, essa nova geração de revendas sendo consolidadas. Eu acho que essa questão da comunicação com o agricultor final vai ter que exigir que eles chamam de data analytics, né? Ela vai virar um negócio, agricultura, um negócio bem mais científico, baseado em dados, né? Então, cada vez mais, ela vai precisar de profissionais que tenham uma capacidade analítica de poder analisar dados com ferramentais novos para serem introduzidos dentro das suas atividades agropecuárias. E é até engraçado que eu tenho 2 filhos aqui, né? Um de 4 e uma de 6, e canal fechado, Sky da vida, eles de forma alguma eles assistem, né? O negócio deles é YouTube, Netflix, né? Escolhe o canal que eles querem lá, já sabe, interage, você vai mudar, vira um pé de guerra aqui em casa, né? E esses serão os consumidores e a mão de obra daqui 15, 20 anos, né? Não, que você está falando é assustador, porque cada dia você tem que aprender uma ferramenta nova, né? Agora agora é o TikTok que vem, né? Então, o próprio Spotify, né? É um negócio, como é que você integra todas essas tecnologias? Eu acho que esse é o pulo do gato, né? Como é que você distribui a informação de uma forma eficaz? E eu acho que poucas pessoas sabem integrar isso, né? Meus 2 filhos são, logicamente, deve ter a tua idade, mas eles estão nessas atividades próprias e usando tanto eles, geração de 40, 50 anos, estão aprendendo como é que eu uso essas ferramentas, como é que eu maximizo o meu número de likes, porque isso é valor. Quantos seguidores você tem já é um valor monetário dentro do YouTube, né? É verdade. Você começa a ganhar dinheiro com isso, então, e com bobagem. Você vê pessoas com uma besteirada, acaba tendo milhões de seguidores. É verdade, isso deve muito legal. E aqui, Jefferson, né, dos nossos ouvintes, tem uma fatia muito grande de jovens que ouve aqui o podcast, né? E você vai inspirar muito deles, com tudo que a gente discutiu até agora. Pensando no agro, né? O que esse pessoal precisa para desenvolver a carreira de sucesso, na tua opinião, né? E pensando toda essa transformação aí que a gente discutiu anteriormente. Eu acho que a primeira coisa, obviamente, você vai ter jovens com capacidade de poder aquisitivo diferente, né? Primeira coisa, acho que no agro, tem um propósito. A gente tem um propósito brasileiro. Hoje, sei lá, 25%, 24% do PIB. A exportação hoje nossa representa dentro do PIB um negócio absurdo, né? Exato. Nós temos a missão, como o pessoal do agro, alimentar uma enorme parte do mundo. Até 2000, eu não me lembro exatamente, não é 40% virar do Brasil. Agora, chegando na parte de o que tem que fazer para ter uma carreira de sucesso, a primeira coisa é saber o que você quer. A primeira coisa é saber qual área que eu vou querer. Existe uma enormidade de atividades dentro do agronegócio. Enormidade. Eu daria para ficar meia hora aqui falando da quantidade de tipos e posições que tem dentro do agro. Exato. Então, é você explorar, junto com teus amigos, pais e amigos, o que existe lá que casa com a minha vocação. Por isso que eu falo que o autoconhecimento vocacional é importante. Eu sou uma pessoa boa de números, eu gosto de
mais da parte veterinária, de nutrição animal, ou eu gosto mais da parte de defensivos, ou eu gosto da gestão, e escolher, falar aqui, o que eu preciso para chegar lá. Aí você tem que escolher teu curso, né? Qual curso que vai me encaixar com minhas habilidades. É o melhor na vida, mesmo que leve mais tempo, fazer o que você gosta. Sim. Fazer o que tem a ver com a tua paixão. Mesmo que no começo você tem que se sacrificar. E quando surgir a oportunidade, não ficar regulando, o salário entra para aprender. Os primeiros 5 anos você tem que mergulhar. Uhum. Você tem que mandar não sei para onde, lá para o meio da Amazônia, vai. Eu lembro quando eu comecei minha carreira, tinha uma posição em São Paulo, tinha uma posição no campo para trabalhar com fomento do sorgo. Eu pulei para dentro do fomento do sorgo, fui viajar, começo de casado, eu viajava, saía na segunda, voltava na sexta. Então, eu aprendi a ver o campo, ver a realidade. Aí você vivenciando, você vai achando o seu caminho melhor e se dedicar ao máximo. Eu lembro que eu estudava, o primeiro emprego que eu tive, eu trabalhava na Anderson Cleito, que virou Gessileve, era uma empresa que fazia muito fomento, eles fabricavam ração de animal, tinha a parte de alimentação, e estava um fomento sorgo para... E meu primeiro emprego, eu fui parar lá na fazenda do Albino Gasoto, em Jabuticabal. E eu fui para promover o sorgo. Eu falei, eu tenho aqui eu tô com uma praga aqui na lavoura de algodão, que ele tem um pouquinho de algodão. Ô, doutor agronômico, eu quero que você venha ver aqui. Puta, eu recém-formado, eu carregava dentro do carro os livros do Maricone, de inseticida. Eu fui lá, voltei pro carro, peraí, lá não tinha celular, não tinha nada, não tinha Google. Eu fui lá, fui ver lá, na Laragata, né? Aí eu vi os produtos que tinham na época, era aqueles produtos mais fosforados, depois apareceu o Lanato, o Metomil, e eu conseguia dar resposta para ele, mas eu carregava uma biblioteca dentro do lugar, então um constante aprendizado. Sim. Depois eu fui aprender com fungicida, eu estudei todos os fungicidas que tinha no mercado, com modo de ação. A Cotia tinha um livro, que a Cooperativa Agrícola tinha um livro enorme que tinha para todas as pragas e todas, vamos dizer, as aplicações. Hoje existe um ferramental para isso, né? Então eu olhava, então continuar estudando sempre. Se você vai entrar no área, estuda tudo. Então acho que o contínuo estudo e aprendizado a vida inteira é vital. E ter garra, nunca desistir e topar os desafios difíceis. Sim. Moleza todo mundo quer, então pega os difíceis, dá um show de bola, você volta lá, a turma sabe que você entrou para resolver, eles vão te... Então isso leva as pessoas, no começo da carreira tem que fazer isso. Exatamente. E você contou uma história que fez eu lembrar de uma passagem. Eu trabalhei um período curto numa revenda de defensivos e meu ramo sempre foi fertilizantes. Defensivo para mim, apesar de ser agrônomo, era um mundo completamente fora do meu radar. Eu lembro que eu ficava no balcão da revenda lendo bula, né? Abria as bulas do defensivo e lia a bula e anotando. Quando você começa a perceber que dentro daquele mundo há uma série de similaridades, o trem começa a desmistificar, né? Aí você vai as coisas vão assentando na cabeça da gente, vamos dizer, né? Mas eu era um assíduo leitor de bula de defensivos. É isso aí, ó. Mas você sabe que eu na agronomia, eu me especializei em solos, incrível que pareça. Então, entendi. Eu lembro na época, quando eu me formei, eu tentei entrar na Ultrafértil, que era de adubo, né? Na época era o rei mas eu passei na faculdade trabalhando em análise de solo. Então, legal. Eu sempre tive uma afinidade, vamos dizer, com o solo, né? Porque no começo da minha carreira eu ia fazer geologia. Primeiro ano eu fiz geologia. Aí eu falei, vou para a agricultura, que eu prefiro trabalhar aqueles 1 metro de, sei lá, da parte da superfície. Mas Jeff, cara, a gente encerrou nosso bate-papo aqui, ó, passou voando, né? Agradeço demais a tua interação que a gente teve no WhatsApp ali, sempre muito solícito. Eu sei que você tem uma agenda super apertada aí, né? Abriu um espaço para contribuir, nossos ouvintes, eu sou profundamente grato por isso, e fica um grande abraço aqui dos podcasts. Do nosso podcast tinha o Felipe que fazia comigo, né? Ele até fazia uma brincadeira, vou fazer com o senhor também. A partir de agora, o senhor é intitulado um Adubeiros Raiz, né? Já faz parte da nossa comunidade aqui. Pô, para mim é uma honra, um privilégio, e estamos juntos aí. Acho que
Adubo na turma aí, né? É isso aí. E pessoal, não se esqueçam de seguir a gente lá nos arroba da vida, né? O arroba do Beiros Raiz. Estamos no Instagram, no Spotify, no Anchor, no Apple Podcast e também no meu site lá, né? No jeffdoagro.com.br. Um abraço. Adubeiros Raiz, a sua casa quando o assunto é adubo.